repente, a criança solta a mão da mãe e atravessa a rua sozinha na frente do carro sem demonstrar medo. Algumas crianças rejeitam o toque e o carinho dos pais e são incapazes de trocar olhar com alguma pessoa e ainda de se comunicar com outras crianças. Elas vivem enclausuradas num mundo à parte. Não falam e agem como se fossem surdas. Inesperadamente, acordam no meio da noite aos gritos, sem nenhuma causa aparente. A família não sabe o que fazer para conter os gritos e não incomodar a vizinhança. Atenção! Se o seu filho manifesta qualquer uma dessas atitudes, está na hora de levá-lo ao pediatra. É possível que ele seja uma criança autista. O diagnóstico é baseado nas atitudes e no comportamento da criança. Não existe cura para o autismo, mas o amor e o afeto da família ajudam no desenvolvimento da criança. Autismo, uma porta semiaberta para o mundo. Tema do programa Inclusão. O autismo é um distúrbio de comportamento, é uma doença peculiar e pode se manifestar de várias formas, mas a maioria se desliga da realidade e vive fechada num mundo à parte, onde ninguém tem acesso. O autista tem grande dificuldade para entender o que acontece à sua volta. A doença é 4 vezes mais frequente em meninos. Aceitação, não cura. É o que propõe o movimento Orgulho Autista Brasil, uma das 40 associações de pais, amigos e familiares que lutam por um mundo igualitário para as vítimas desta síndrome. Recentemente, o grupo distribuiu uma carta aberta à nação com críticas aos que usam de forma desrespeitosa e inadequada a palavra autista para ofender alguém. Imagino que o Congresso Nacional, as duas casas poderiam fazer uma campanha de esclarecimento para a população e até os próprios parlamentares procurarem saber de fato o que é o autismo, como é que são as crianças autistas, que parcela da sociedade é essa, não é? O que o autista precisa para, de fato, esquecerem essa ideia retrógrada de que o autismo pode estar ligado a tanta coisa negativa, a tanta coisa pejorativa e usar isso jocosamente. Queremos muito que o poder público volte os olhos para essas crianças, para essas pessoas, para esses seres humanos, que são cidadãos que pagam impostos como quaisquer outros e que precisam ser assistidos. Eu queria fazer um apelo às autoridades, que a gente sabe que tem, por desinformação, até por preconceito, falado que o governo Lula tem autismo, que o presidente é autista. Isso não é verdade. O governo, eles sabe muito bem o que faz e o presidente não tem autismo, não, porque ele sabe o que faz. O autista, às vezes, pela inocência dele, ele comete atos que uma pessoa dita normal não cometeria. Mas é por inocência, não é por maldade. Brasília sediou em outubro o primeiro encontro internacional de autismo. Representantes de países como a Suécia e o Brasil participaram das discussões. Nós estamos na capital do país, onde tem todo o poder, né? E o autismo é um problema extremamente sério aqui no país. E nós estamos com o pessoal da Suécia, da Associação da Suécia, onde lá todo portador de deficiência tem um atendimento. É o que elas falam, 100% das crianças estão na escola. Isso quer dizer que, inclusive, todos os deficientes e os autistas também. E no nosso país, um problema é muito grande, porque as crianças autistas não estão incluídas, muitas delas estão nas associações e isso não é suficiente. Estamos trabalhando muito pela inclusão de todos aqueles que têm algum tipo de deficiência, e claro que aquele que tem uma deficiência mental tem que ser tratado com muito carinho e com muito respeito, e temos que dar a ele também oportunidade, porque esses são aqueles que são mais discriminados. O que faz, vamos dizer, a brevidade do tratamento é o carinho da família, o amor, a solidariedade, o reconhecimento. Existem autistas que têm grandes dificuldades para aprender a falar, pedir ajuda,
cuidar de si mesmo, ir ao banheiro sozinho. É difícil até saber quando eles têm fome ou sede. Alguns conseguem se desenvolver bem graças ao amor, à dedicação e à insistência dos pais. Fernandinho parou de falar de repente aos 3 anos. Os pais enfrentaram uma verdadeira via-crucis para descobrir o verdadeiro motivo da mudança de comportamento do filho. Foi uma peregrinação muito grande por causa da falta de preparo dos profissionais da área de saúde em detectar o problema. Para a gente conseguir ter esse diagnóstico, demorou um grande tempo de angústia e de incerteza, porque a gente não sabia o que o nosso filho tinha. A psicóloga clínica comportamental Ana Maria Bereor é especialista pela Organização Mundial de Saúde em transtorno do espectro autista e outros transtornos do desenvolvimento. Ela descreve o conceito de autismo. O autismo é um transtorno do desenvolvimento, né? Desde o início, em 1943, quando ele foi descrito como um tipo de psicose das mais precoces, mas hoje em dia a gente já sabe, já tem pesquisas que comprovam e a Associação Americana de Psiquiatria adota o conceito de transtorno do desenvolvimento, junto com outras síndromes, mas é um transtorno que a pessoa já nasce com ele e ao longo do desenvolvimento é que ele aparece. No caso do autismo, antes dos 24 meses, aparece algum sintoma, ou atraso na fala, ou algum distúrbio de comportamento, ou alguma alteração de percepção sensorial, já um atraso, uma defasagem no contato social. É muito difícil, é muito caro, porque você depende de trabalhar com outros profissionais, com diversas terapias, e as terapias não são acessíveis, são difíceis. Você, por exemplo, para trabalhar com uma psicoterapia, você paga muito caro, isso tem que ser de forma intensiva, isso tem que ser precoce. Então, tudo isso é muito difícil. E se você não tiver isso em casa, você tem um lar destruído, uma família destruída, você tem em casa uma guerra. Fernandinho é o filho mais velho do casal Adriana e Fernando Cota. O menino está com 8 anos e tem assistência médica, frequenta a escola e pratica atividade física. O pai explica como é difícil para a família sair de casa para fazer um simples passeio com o menino. Você não pode ir ao mercado. Muitas vezes eu fui ao supermercado e meu filho começou a balançar o pezinho e as pessoas a olharem feio. Então é difícil. Outros lugares você não pode levar essa criança porque as pessoas não conhecem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu vou levar essa criança a uma igreja onde ela vai começar a gritar e vai atrapalhar ou o padre ou o pastor, enfim, quem seja. Porque às vezes a criança ela tem esse comportamento porque, primeiro, é uma situação nova. Ela precisa ser orientada, a família precisa ser orientada a lidar com ela. Então, não é em todo lugar que se deve levar um autista. Por exemplo, sábado, num shopping à tarde, é loucura. Se tiver com atendimento adequado e orientação adequada, as pessoas elas podem conviver em qualquer lugar. Isso não é porque é autista que é mal educado. Os pais confundem. Porque é autista, então coitadinho. Já não se interessa por uma série de coisas, eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Então é esse o nosso trabalho, é mostrar para os pais que precisam ser firmes, precisam ser disciplinadores, né? Da mesma forma que são com outros filhos, sabe? Arrotar na mesa é feio para autista e para quem não é autista. É importante também esse apoio psicológico para as famílias, para o pai, para a mãe, para quem está mais junto com essa criança. Para quem passa mais tempo com essa criança, é importante também esse apoio para que a pessoa saiba, primeiro, que ela não é culpada por aquilo, porque o sentimento de culpa, de um modo geral nas deficiências, ele acontece muito com os pais. Invariavelmente, todas as mães se culpam por quaisquer coisas que venham acontecer aos seus filhos. E eu não fui diferente de forma alguma. O termo que foi usado na época são mães geladeira, mães esquizofretogênicas, mães que rejeitaram afetivamente seus filhos. E hoje em dia já se sabe que tem crianças extremamente aceitas, muito bem criadas e que desenvolvem autismo. Então, não tem nada a ver com a relação com a mãe. Na realidade, quando a gente vê uma família desestruturada por causa do autismo, não é porque ela é desestruturada que teve um autista. O autista desestrutura a família, se não está bem orientado. Outra psicóloga clínica de Brasília, Lúcia Helena Vasconcelos, trabalha há 18 anos com crianças autistas.
A maioria é atendida neste consultório cheio de brinquedos e peças coloridas, tudo planejado propositalmente para atrair a atenção e tentar com que a criança consiga se conectar com a realidade. Não importa, a princípio, se ela fala ou não, mas eu vou trabalhar a possibilidade de criar um canal de comunicação dessa criança com o meio, né? Essa criança vai ser trabalhada dentro, pensando-se na modificação dos comportamentos inadequados e na aquisição de habilidades e comportamentos adequados. Lucelena acredita que a inclusão de alunos autistas nas escolas é uma das melhores formas de tratamento. Eu costumo dizer para os pais que, assim, se for possível que o seu filho tenha atendimento educacional e acompanhamento clínico com um psicólogo especializado, ótimo, faça os dois. Se não for possível os dois e você tiver que escolher um, escolha sempre a escola. Desde os 4 anos de idade, Fernandinho é paciente do pediatra Iquibares. Ele está agora, ele está com o desenvolvimento dele atrasado, principalmente na questão da linguagem, que ele não manifesta a linguagem verbal. Ele já tem, ele tem tido uma evolução no sentido de se tornar independente em vários aspectos. Além do pediatra, Fernandinho também terá a assistência da psicóloga Lucelena. Ele não fala, mas ele tem uma capacidade de comunicação com gestos, né, com olhar, pegando você e levando você especificamente até onde ele quer. Ele tem uma condição boa de formar um vínculo afetivo, ele é uma criança afetiva. No próximo bloco, o Inclusão vai mostrar uma variedade de terapias que podem ajudar no desenvolvimento da criança autista.